Você tem dificuldade com a redação do Enem e não sabe como aumentar a sua nota? Nesse vídeo eu vou te contar o que eu fiz para evoluir de 580 pontos para 960 pontos na redação do Enem. Meu nome é Agatha, eu sou estudante de medicina da Federal e há 6 pontos-chave para você se dar bem na redação do Enem. O primeiro deles, estrutura. Para você conseguir entender e conseguir escrever uma redação bem do Enem, você precisa compreender a estrutura de uma redação do Enem. Esse estilo de escrita é dividido em 4 parágrafos: o primeiro de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Um resumo básico aqui para vocês. A introdução é formada pela contextualização, pela tese e pelo fechamento. Os parágrafos de desenvolvimento são formados pelo tópico frasal, pela argumentação mais o uso de repertórios e o fechamento. No parágrafo de conclusão, você vai retomar as ideias do texto que foi escrito ali e depois vai ter que trazer uma proposta de intervenção, que é formada pelos 5 elementos, que tem que ser formada pelos 5 elementos. O primeiro, agente, ação, modo/meio, o efeito e o detalhamento. Na verdade, é o detalhamento antes da ação, depois o efeito. O segundo ponto-chave é o repertório, que na verdade, assim, você precisa ter uma ampla bagagem de repertórios com você para conseguir escrever bem uma redação do Enem. Porque além de argumentar em cima daquele assunto ali, além de você trazer sua opinião, porque o gênero da redação do Enem é o dissertativo argumentativo, ou seja, você não vai só falar do assunto, você vai dar a sua opinião sobre aquele assunto. É por isso que ele é dissertativo e argumentativo, porque você vai trazer argumentos baseados no seu ponto de vista, da sua opinião em relação àquele assunto. Só que você não pode só trazer a sua opinião. A sua opinião tem que vir acompanhada de algum repertório para comprovar aquilo, entendeu? E esse repertório pode ser a frase de algum filósofo, pode ser um dado, pode ser um livro, pode ser uma série, pode ser um filme, pode ser qualquer coisa, por exemplo, um acontecimento, um fato, uma tragédia, qualquer coisa que consiga comprovar aquilo que você disse. Entende? Então tem que vir acompanhado desses repertórios, o argumento que você utilizar, e é por isso que ele é tão importante assim, né? Até um critério de correção da redação do Enem. Então, possui repertório que basicamente pode ser usado para qualquer tema, né? Baseado em eixos temáticos, por exemplo, o eixo ambiental, eixo da saúde, eixo da segurança pública, enfim. Dividir esses repertórios por eixos temáticos tornam essa busca aí por repertórios um pouco mais fácil, né? E você ter uma ampla bagagem de repertórios vai te tranquilizar aí para que você consiga escrever sobre qualquer assunto e realmente comprovar a sua opinião aí com o uso desses repertórios. Inclusive, eu disponibilizei, porque na época que eu era vestibulando, eu tinha um slide que daí tava bem divididinho lá por eixos temáticos, né? Eixo da educação, eixo do meio ambiente, eixo da segurança pública, enfim, todos os eixos temáticos ali bem divididos. E tinha, assim, dezenas de repertórios ali. Eu tinha repertório para escrever sobre qualquer tema que caísse na redação do Enem. Até um slide sobre repertório coringa tinha nesse slide. Então, eu disponibilizei esse slide, né, com repertórios a minha área de membros e eu vou deixar o link aqui para vocês aqui embaixo para vocês terem acesso lá. Terceiro ponto-chave, conectivos. Você precisa saber conectar as ideias do texto, porque não basta só você escrever ali e colocar um monte de coisa. Essas coisas precisam fazer sentido, né? É até um critério de correção aí da redação, que é chamado de coesão e coerência. O texto precisa estar coeso, precisa uma ideia, precisa estar ligando na outra de modo que faça sentido o encadeamento de ideias, né, que é chamado isso. E ele também precisa estar coerente, né? Precisa estar, realmente, o texto precisa fazer sentido e precisa estar de acordo com o tema que foi abordado ali, em questão na redação que você está escrevendo. Então, saber conectar as ideias do texto é muito importante, né? A gente fala muito de conectivo, palavras, né, que conectam as partes do texto ali, mas não só isso, às vezes até umas locuções aí pra te ajudar a conectar, é muito importante. E eu também tinha uma tabelinha de conectivos que me ajudava muito, assim. Então faça essa tabelinha, separe aí os conectivos que você mais gosta de usar e coloca numa listinha aí que fica perto do seu ambiente de estudo, para que você tenha isso em mente e não repita conectivo, né? Porque não é legal você repetir palavras, você acaba perdendo ponto aí na redação. E é muito importante você saber conectar as ideias do texto. O quarto ponto-chave da redação é a proposta de intervenção. Você precisa ser bom em solucionar um problema, mas isso precisa fazer sentido, precisa ser coerente com a realidade, né? Você não vai, por exemplo, falar alguma coisa que tá no mundo da lua, por exemplo, vamos supor um tema que
a falta de água no Brasil. Você não vai falar, por exemplo, que para solucionar esse problema, você não vai falar que os extraterrestres precisam vir aqui para o Brasil para eles produzirem água. Você não vai falar uma coisa que é fora da realidade. Tem que ser algo que é realmente palpável, né? Que é realmente que você realmente conseguiria fazer na prática aí, né? Seja por meio de, sei lá, campanha de conscientização, seja por meio de obras do governo, qualquer coisa assim que seja palpável, né? Que seja realizável. Então, estude bem esses 5 elementos, saiba como montar cada um no meio de uma proposta aí. E faça esses exercícios aí de, sei lá, pegar um tema X, um tema social, um problema social e tentar montar uma proposta em cima disso. Isso vai aumentar o seu raciocínio aí nessa questão de proposta. O quinto ponto-chave é a gramática. Não adianta nada eu pegar e falar de estrutura, de conectivo, de não sei o que e repertório, se você não souber escrever de uma forma correta. Então, é muito importante você estudar vírgula, você estudar. Pontuação, na verdade, né? Que envolve tudo aí. Você saber conjugar o verbo, você saber, sei lá, todas as regras gramaticais aí, que são meio chatinhas, né? Confesso que são meio chatinhas, mas que são importantes. Crase, o pessoal erra muito, eu errava muito, né? Todo mundo erra muito crase. Mas ter essa noção aí de gramática é muito importante também. E o sexto ponto-chave, que também é muito importante, é o treino. É você realmente pegar firme ali, escrever algumas redações. Eu escrevia, né, em média umas 3 redações por semana, eu focava realmente nisso. Mesmo que eu já tinha tirado em 2019, eu tirei 900 pontos na redação. Essa outra de 580 foi no Enem 2018. Não. No Enem 2019 eu tirei 580 na redação. No Enem 2020 eu tirei 900 e no Enem 2021 eu tirei 960. Então, mesmo depois que eu já tinha tirado 900, eu continuei treinando bastante. Escrevi 3 redações por semana e alcancei aí os 960 pontos. Não tô falando que você tem que, obviamente, obrigatoriamente fazer essas 3 redações por semana, mas treinar bastante é muito importante. Então, assim, no mínimo uma por semana eu indico, né? Se você puder fazer mais, faça. Foi isso que eu fiz para alcançar 960 pontos na redação do Enem. Aplique esses pontos aí na sua rotina, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito na escrita. Se você tá aqui, obviamente, vai fazer o Enem esse ano. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo para você ter acesso ao vídeo Como Evoluir em Linguagens no Enem. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreva aqui no canal, deixa o like. Lembrando que o link para minha área de membros também vai estar aqui embaixo. E foi esse o vídeo de hoje. Bons estudos!